Num belo sábado desses, eu tava deitado na cama. Só que eu lembrei que eu tinha um monte de coisa pra fazer. Naquele dia eu tava deitado, mas eu tava com uma puta preguiça de começar a fazer as coisas. Só sei que eu tinha um monte de coisa pra fazer. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que arrumar a casa, eu tinha que fazer compras no supermercado, enfim. Coisas simples até, mas não dava vontade nenhuma de levantar da cama. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Mas esses dias eu descobri um grande segredo de como evitar essa preguiça e essa falta de motivação de fazer as coisas. Eu descobri que a vida inteira eu estava pensando nas tarefas de uma forma errada, da forma que a gente é ensinado na escola, como se tudo fosse uma lição de casa. Desde as coisas mais fáceis até as coisas mais demoradas e complicadas, a gente pensa como sendo uma coisa que a gente tem que fazer. Então eu posso até pegar uma coisa simples, que é ir no supermercado e fazer as compras da semana, e eu penso da seguinte forma, que é eu tenho que fazer essas compras, eu tenho que ir lá e eu tenho que comprar comida. Quando na verdade a grande sacada para a gente não ficar paralisado é justamente pensar nessa tarefa de uma forma diferente. O grande segredo é visualizar o produto final, ou seja, a tarefa cumprida. O que eu vou ter quando eu for no supermercado e fazer as compras? Eu vou voltar para casa e quando tiver tudo guardado nas gavetas, na geladeira, eu vou ter toda a comida que eu preciso durante a semana para sobreviver. Eu vou ter um monte de coisas gostosas para comer nas gavetas. E eu não vou ter o estresse de estar faltando alguma coisa. Por exemplo, nessa semana eu comprei papel higiênico. Então eu não vou passar por aquele estresse de faltar papel higiênico na hora H. E eu realmente fui perceber isso essa semana, quando eu sentei para fazer um projeto que eu precisava fazer. Ultimamente eu ando fazendo alguns aplicativos e sites junto com IA. E eu uso um programa chamado Cloud Code. E recentemente, o pessoal do Cloud Code, a empresa, lançou a versão mais fodida que tem. E disponibilizou pra gente, né, para quem paga um plano simples, disponibilizou pra gente usar durante uma semana. Para ser mais específico, até o dia 7. Eu sei que essa história pode parecer meio nerd, mas fica comigo nessa história que vai ser legal. Então, eu tive esse tempo todo para fazer os meus aplicativos com a IA mais fodida. A única coisa que ia acontecer no dia 8 é que ia voltar a ter a IA normal, que não é ruim, mas essa versão nova era muito mais poderosa. Então, na minha cabeça, eu tive alguns dias para conseguir fazer todos os meus projetos que eu quero fazer junto com essa IA mais poderosa. Só que em vez de pensar como se eu tivesse que fazer esses projetos nesse tempo, eu pensava no seguinte, eu imaginava na minha cabeça todos os projetos no dia 7 prontos e funcionando. O fato de usar a IA mais poderosa significa que, pelo menos na minha cabeça leiga, eu não entrei muito a fundo nas pesquisas, mas com essa versão nova, os sites iam ficar muito mais bonitos e os problemas complexos iam ser resolvidos de uma forma muito melhor. Eu estou fazendo um aplicativo que faz cálculos financeiros, porque eu sempre trabalhei em empresas financeiras e tem todo um cálculo complexo para calcular juros de dívidas que podem ser indexadas em CDI, em IPCA. E na minha cabeça leiga eu imaginei que se eu fizesse com a versão nova, ia ser feita de uma forma muito mais caprichada, de uma forma que o produto final realmente funcionasse. Talvez no fim a versão normal conseguiria fazer tudo, mas enfim, era isso que eu tinha na minha cabeça. O ponto é que eu passei a semana inteira totalmente motivado e totalmente engajado, não gosto dessa palavra, mas engajado nesses projetos, trabalhando até umas 2 da manhã, só para conseguir maximizar o uso dessa ferramenta. E eu vi que eu estava engajado porque eu estava imaginando onde eu queria chegar, ao contrário do pensamento de eu tenho que fazer essas coisas, como eu penso normalmente nas minhas tarefas quando estou desmotivado. E foi isso que me fez perceber essa sacada de mudança de chave. Quando a gente começa a imaginar as coisas prontas, as coisas feitas ao final do dia, a gente fica muito mais motivado e realmente engajado para fazer essa coisa acontecer. A gente pode tirar prova disso, por exemplo, quando a gente vai na academia. A gente sempre vai com aquele pensamento de que eu tenho que ir para a academia, eu tenho que fazer o treino. E toda vez que a gente pensa assim, fica 5 vezes mais difícil de ir na academia e fazer o que a gente tem que fazer. Essa semana eu fui na academia e eu pensei no treino da seguinte forma. No dia era ombros e abdômen.
Então, em vez de pensar nos exercícios que eu tinha que fazer, eu pensava muito mais no final do treino, onde eu ia sair da academia com os ombros treinados, com o abdômen treinado. E talvez até nos resultados, que era mais um treino feito, eu estava a um passo a mais de ter um abdômen tanquinho, de ter ombros maiores. Porque no fim é por isso que a gente vai na academia, né? A gente vai por causa do produto final. A gente não vai porque a gente gosta necessariamente daquele treino duro. Eu posso até comparar com um treino de alguma coisa que a gente gosta, por exemplo, de jiu-jitsu. Né? Eu lembro quando eu trabalhava, eu mal via a hora de sair do trabalho e ir para o treino de Jiu, porque o treino de Jiu realmente tinha expectativas. Eu queria, por exemplo, melhorar certas coisas no Jiu e eu ia lá testar no treino de hoje. Ia ter lutas e a luta é muito instigante. Talvez na semana anterior eu tivesse lutado com um colega meu e tivesse perdido. Aí eu estava já planejando em lutar com essa pessoa de novo e tentar minhas táticas novas. Ao contrário de um treino na academia, que você vai e você já sabe o que te espera. Um monte de séries chatas, doloridas, que são monótonas. E você vai ficar uma hora fazendo algo que não é muito agradável. Então, acho que o ponto de tudo isso é justamente toda vez que você tiver uma tarefa difícil ou uma tarefa que soa pesada, a gente fechar os olhos nesse momento e imaginar o final dessa tarefa. E depois a gente abrir os olhos e ver como essa perspectiva muda. Esses dias eu estava falando com um amigo meu e ele falou que tinha que levar o carro no mecânico. Isso é uma coisa que ninguém está muito afim de fazer na hora. Mas por outro lado, eu falei para ele imaginar o carro todo pronto. E o carro funcionando como se fosse um novo. E talvez isso inspirasse mais a fazer essa tarefa. Ou pelo menos tirasse um pouco o peso. E agora eu vou tentar usar isso para tudo na vida. Até para levar o lixo para fora. E talvez esse seja o grande segredo que a gente vê por aí de quando a gente vai nos lugares, por exemplo, num restaurante, ou por exemplo em algum lugar que tem algum serviço, e a gente vê um serviço bem feito ou um serviço mal feito. O serviço mal feito, com certeza, é porque a pessoa que está realizando está com isso na cabeça, que a pessoa só tem que fazer isso, que é uma obrigação. Enquanto a pessoa que faz um serviço bem feito é porque essa pessoa está imaginando um trabalho bem feito no final, um trabalho realizado. E cabe a nós também instigar um pouco esse sentimento de fazer um trabalho bem feito, né? Se a gente tratar a pessoa melhor, se a gente se interessar pelo trabalho da pessoa, com certeza a pessoa vai se sentir melhor em fazer esse serviço pra gente. E não só mais uma obrigação chata que a pessoa tem que fazer ao longo do dia inteiro. Eu sempre tento fazer isso, mas eu nunca pensei no porquê. E acho que o porquê deve ser isso. Quando eu chego nos lugares, eu sempre tento fazer esse episódio ser alguma coisa agradável, uma coisa legal de fazer naquele momento. Porque afinal a pessoa está trabalhando. E isso pode ser muito chato às vezes. Como a gente acha o nosso trabalho chato também. Então o mínimo que eu posso fazer é fazer o nosso tempo juntos, uma coisa legal, porque afinal a vida é isso. A vida é convivência e a vida é conhecer pessoas novas. Então por 10 minutos que for, se eu estiver numa loja comprando alguma ferramenta para obra, a gente pode fazer disso uma aventura. A gente pode discutir um pouco o produto que eu estou comprando, para que eu vou usar, a bucha que aconteceu e por que eu vou precisar disso. E também me interessar um pouco pelo trabalho da pessoa. Talvez perguntar quanto tempo essa pessoa está aí, ou como a pessoa manja tanto daquele assunto. Enfim, coisas que só agregam a ambas as pessoas envolvidas. Enfim, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que tenha ajudado. Eu espero que tenha sido uma informação útil. E obrigado por ter assistido até o final. Obrigado por estar aqui. A gente se fala na próxima. Um grande abraço e até lá.